Segundo o livro de Reis, capítulo 24, no versículo 6, fala assim, ó, descansou Jeoaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 30, fala assim, portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá. Ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. No livro de Segundo Reis está dizendo que Jeoaquim teria dormido com seus pais, que é um termo muito utilizado nesse livro para mostrar que os reis teriam tido uma morte digna, ok? Só que em Jeremias está dizendo o contrário, que ele seria largado ao calor do dia e à geada da noite. Ou seja, ele não teria uma sepultura digna, não dormiria com seus pais. Mas não é só isso. Lá em Segundo Reis diz que Joaquim, filho de Jeoaquim, teria reinado em seu lugar, logo ele se assentou no trono de Davi. Só que em Jeremias diz que Jeoaquim não teria ninguém que se assentasse no trono de Davi. Não está certo. Ou uma coisa ou outra, você tem que decidir. Será que Jeremias, ele também, mais uma vez, era um falso profeta, falou uma coisa e não aconteceu? Ou será que o escritor de Segundo Reis, o autor inspirado, errou? Pode Deus inspirar de forma errada? Ou um ou outro. Então, de qualquer maneira, tá lascado. Talvez algum crente diga assim, Toshio, mas está dizendo que Joaquim só reinou 3 meses, então isso nem conta. Ô, animalzinho de dentro, como é que não contaria? Se o próprio livro está dizendo que nesses 3 meses Joaquim fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e mais pra frente discutiu o paterno dele, Zedequias, reinou no lugar dele, e procedeu exatamente de maneira maligna, assim como fez Joaquim. Então esses 3 meses são usados pela entidade superior aí, o seu Deus, exatamente para dizer que ele é uma referência de alguém a não ser seguido. Então você vai dizer que isso não contou? Agora, ainda que ele tivesse reinado um dia só, ele teria se assentado no trono de Davi. Mas ele ficou 3 meses. Tenta ficar 3 meses sem respirar e depois você me diz se é pouco ou se é muito tempo. Você acha que existe algum homem no mundo pra empurrar uma balsa sem tonelada? Só que eu não empurrei só a balsa. Foi as histórias cabeludas do Paulo D. Ele disse que empurrou uma balsa de mais de 100 toneladas. Não foi só uma balsa não, porque colado com ela estava o outro barco. A balsa estava carregada com trem, avião, animais de grande porte, tipo elefante, 200 mil pessoas e tudo mais. Ele disse que orou e pediu ao Senhor que desse-lhe força mais do que a força do Sansão. Eita, Paulo D, boa dessa história, viu? É a história de pescador. Você acha que existe algum homem no mundo pra empurrar uma balsa sem tonelada? Só que eu não empurrei só a balsa. A balsa estava colada no barco, que puxava, que guiava. Ambos encalhados. Eu fiquei entre os dois. Botei as mãos na balsa e os pés no barco. E eles olhando. E eu falei assim, Senhor, nem uma voadeirazinha eu posso empurrar. Mas neste momento eu peço ao Senhor uma força muito superior à de Sansão. E nem precisei fazer força. Botei a mão e os pés, tirei o barco e a balsa de cima da pedra, a balsa desencalhou e foi embora. Eu vi isso. Apóstola Kathleen Silva. A apóstola Kathleen conta o que sente no momento que está transferindo a unção. Veja só. Muitas vezes acontece comigo, eu escuto o coração da pessoa batendo. Fica tudo em câmera lenta, aí eu escuto o coração. Aí eu sei que essa é a hora certinha de ministrar. Escuta a respiração, é muito doido. Os sons altos ficam mudos e os baixinhos, internos da pessoa, eu escuto. Eu sinto as células da pessoa, eu vejo. É por isso que eu não dou dízimo. Presta atenção nesse vídeo. Ou a gente vai andar de lancha, de jet. Tá feliz, amor? Muito feliz. Vamos aproveitar, né? Com certeza. Ai, gente, Olha que coisa linda. Estão vendo? Você dá dízimo na igreja, os fiéis, os membros, pra poder bancar uma viagem de um pastor, de uma pastora, sem vergonha, pra poder ficar ostentando. Enquanto muitos na igreja passam dificuldade, luta, trabalha, batalha pra poder pagar as contas, muitas das vezes não dá o dinheiro pra pagar as contas, vai lá pedir o dinheiro pro pastor, ó, me empresta o dinheiro, aí fala que não tem, e é dizimista. E é por isso que eu não dou dízimo, porque você dá dízimo pra sustentar pastores safados que nem esse. Tá